Eu sou o pastor Marcelo da Primeira Igreja Batista de Mantena e estou aqui hoje para ministrar a preciosa aula da Escola Bíblica Dominical desta semana. Hoje nós vamos ainda na revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira estudar a lição de número 40 proposta por esta revista. Hoje nós estudaremos um tema fantástico e de extrema necessidade para os nossos dias. Hoje vamos estudar sobre a família e a urgência de limites. Nós estaremos trabalhando aqui o crescimento na convivência familiar. A lição que ora mencionei está registrada entre as páginas 175 e 178 desta mesma revista. Eu gostaria de ler um texto bíblico para nossa reflexão e dele, naturalmente, tomar alguns princípios que podem nos ajudar a esclarecer o tema que temos em mãos para o estudo nesta aula. O texto é 1 Timóteo, capítulo 5, e eu lerei os 8 primeiros versículos. E eu começo, portanto, a partir do primeiro versículo e vou até o 8, que nos diz assim: Não sejas duro na repreensão ao idoso, mas exorta-o como a um pai, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como mães, ou como a mães, às jovens como a irmãs, com toda a pureza. Cuida das viúvas de fato necessitadas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar a piedade para com a própria família e a retribuir a seus progenitores, pois isso é o que agrada a Deus. Já a viúva realmente necessitada e desamparada, esta espera em Deus e persevera noite e dia em súplicas e orações. Mas a que só busca os prazeres, embora esteja viva, na verdade está morta. Ordena essas coisas à igreja para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior que um ímpio, pior que um descrente, ou seja, alguém que não acredita em Deus. O apóstolo Paulo estava indicando ao jovem pastor Timóteo alguns princípios que estão literalmente relacionados aos limites existenciais. Paulo fala aqui de educação. Educação que redunda, que resulta em uma história bem-sucedida, comedida e baseada em convenções sociais que estejam para além das tradições, estejam baseadas, portanto, em princípios de vida. E o melhor ambiente para estabelecer tais princípios, que aqui estamos chamando de limites existenciais, é a família. Infelizmente, nós temos vivido tempos em que a família tem aberto mão da sua responsabilidade quanto ao estabelecimento dos limites existenciais. Filhos altamente mal educados. Aliás, eu tenho até uma observação para fazer de antemão. Nós vivemos tempos em que a geração atual é extremamente bem informada, porém extremamente mal formada. A despeito de ser uma geração que reúne uma gama de informações, nunca tivemos na história da humanidade uma geração como a nossa que tivesse acesso a tanta informação e de tanta facilidade para alcançar, para acessar estas informações, mas ao mesmo tempo nós temos uma geração extremamente mal formada, mal educada. As crianças, os adolescentes, os jovens, muitas vezes não têm limites. Não tem limites com relação ao seu corpo, não tem limites com relação à sua mente, não tem limites com relação aos comportamentos nas mais variadas esferas. E, naturalmente, isso trará uma série de prejuízos para estas pessoas e para aquelas que estão no seu entorno. Portanto, toda a sociedade sofre quando a família não atua
exercendo o papel de impor limites dentro do ambiente familiar. Há uma outra observação ainda nesta parte introdutória que eu gostaria de fazer. A geração que está se formando neste tempo, nos dias contemporâneos, ela é uma geração que infelizmente tem todas as suas vontades satisfeitas. Aliás, como eu e você bem sabemos, não é o que damos, mas como ensinamos que fará a diferença para aqueles que estão sob nossa responsabilidade no que diz respeito à formação do seu caráter e, naturalmente, da sua cosmovisão, ou seja, da sua maneira de enxergar a vida. Eu gostaria, inclusive, de tomar como referência uma citação de Mário Sérgio Cortella. E esta citação, ela é extraída de uma obra deste autor filósofo, a obra Educação, Convivência e Ética. E ele faz a seguinte observação. Preste atenção, peço licença para ler esta citação. Um pai ou uma mãe não podem dizer jamais para o filho que porque eu te amo, aceito tudo, pois é exatamente o inverso. É porque eu te amo, segundo Mário Sérgio Cortella diz, que eu quero que você seja decente, meu filho. É porque eu te amo que desejo que você tenha ciência de que as coisas são conquistadas com esforço. Note que nesta obra, na citação em especial que fiz, Mário Sérgio Cortella nos alerta para a responsabilidade de que nós, pais, precisamos tornar os nossos filhos pessoas decentes, porque elas precisam saber que convivem com outros seres humanos, que dividem, compartilham espaços comuns, que a vida não é só para elas, que o mundo não está ao seu inteiro dispor e que a sociedade estabelece regras de convivência e pessoas sem limites não estão preparadas para se submeter e acatar estas regras de convivência e, portanto, se tornam bárbaras, capazes de barbarizar neste mundo contemporâneo. E é o que temos visto. Pessoas que não sabem se comunicar verbalmente, pessoas que não sabem negociar, pessoas que não sabem construir pontes, pessoas que cada vez mais se isolam porque estão mais preocupadas com o seu bem-estar do que propriamente com aquilo que é o bem-estar comum. Infelizmente, esta tem sido a realidade contemporânea. E eu e você não podemos permitir que esse tipo de prática se estabeleça no contexto social no qual eu e você estamos inseridos. Aliás, o autor da lição nos propõe já de antemão um primeiro tópico que eu gostaria de mencionar, refletindo sobre limites. Neste tópico, o autor nos propõe alguns pensamentos que valem a pena refletir. E eu e você precisamos entender, por exemplo, que o nosso Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que eu e você tivéssemos uma história literalmente bem-sucedida. Mas isso não será possível se a família não contribuir com o processo que se estabelece, que se instaura nesta formação. Aliás, um dos grandes problemas para a imposição de limites nos dias contemporâneos é o medo que os pais normalmente têm de desagradar. Infelizmente, os pais estão mais preocupados em receber a afirmação da parte dos filhos, receber, digamos assim, a aprovação da parte dos filhos, do que propriamente de ensinar-lhes o certo. E por isso tem medo de dizer não, tem medo de dizer o que não se pode fazer e principalmente tem medo de dizer o que é certo. Infelizmente, nós estamos vivendo uma inversão, onde os filhos literalmente se tornaram donos do mundo e os pais estão se tornando cada vez mais reféns desta sociedade que está sem
qualquer limite existencial. Isso não significa dizer que a geração não tenha jeito, ela tem jeito. Mas para que este jeito seja realmente eficaz, é preciso que eu e você adotemos o princípio da autoridade. E aí eu sou obrigado a recorrer a um texto bíblico que você provavelmente conhece muito bem. O texto de Provérbios, no capítulo 22, mais especificamente o versículo de número 6, que nos diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Eu gosto desta passagem neste livro da sabedoria, porque nesta passagem há aqui uma indicação de que nós não temos a responsabilidade apenas de apontar o caminho. Nós temos, sobretudo, a responsabilidade de estar no caminho. O que significa dizer que quando você ensina a verdade, você precisa antes ser autoridade em matéria de verdade. Portanto, você precisa dizer a verdade. Quando você ensina a honestidade, você precisa antes ser autoridade em matéria de honestidade. Quando você ensina o Evangelho de Jesus Cristo aos seus filhos, você antes precisa ser autoridade em viver o Evangelho de Jesus Cristo. O que significa dizer, meu amado, que nós não podemos estabelecer limites se nós mesmos não estivermos envolvidos no processo com o qual estamos nos ocupando na educação dos nossos. Percebe? Então, você precisa construir uma relação de autoridade com os princípios que quer estabelecer dentro de casa antes de cobrá-los, antes de ensiná-los àqueles com quem você se relaciona. Caso contrário, infelizmente, você será apenas porta-voz de palavras ao vento. E esse tipo de mensagem, além de não comunicar, não tem a propriedade de transformar absolutamente o caráter de ninguém. E é por isso que eu digo e repito, vivemos uma geração em que as pessoas estão sendo bem formadas, mas muito mal formadas. E cabe a mim, cabe a você a responsabilidade de dar uma guinada nessa história, virando a chave, transformando essa situação em uma situação literalmente viável, para que a nossa casa seja um ambiente capaz de estabelecer as melhores condições de convivência ética, moral, emocional e espiritual para os nossos e, por conseguinte, para aqueles com quem eles se relacionarão ao longo de toda a sua trajetória de vida. Há um segundo tópico proposto pelo autor desta lição. O tópico é construindo limites. Os limites não acontecem de uma hora para outra. A palavra do Senhor já tem nos ensinado isso com uma firmeza, eu diria até categórica. Eu gosto inclusive de mencionar, e o autor da lição parece fazer coro comigo, e na verdade neste caso, como eu estou me utilizando da lição, eu é quem estou fazendo coro com o autor, o texto de Gênesis capítulo 3. Este texto fala sobre a tentação do ser humano e a própria queda do ser humano no que diz respeito ao pecado. Mais especificamente no capítulo 3, o versículo 3, a Bíblia diz que Deus impôs limites ao homem. E a Bíblia diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Esta é uma palavra fantástica, porque aqui Deus estabelece toda a mecânica ou todo o mecanismo da imposição de limites. A regra em si, que fora estabelecida pelo próprio Deus, mas não somente isso. Deus estabelece a possibilidade de escolha, o que significa dizer que na imposição de limites nós precisamos ensinar a pensar e a tomar decisão.
E o mais importante, nesta mecânica ou neste mecanismo de imposição de limites, Deus trabalha a relação causa-consequência. O que significa dizer, meu amado, que em matéria de limites nós precisamos adotar o conceito da consequência. Significa dizer que a autoridade se instaura na medida que há consequências. Ninguém aprende se não entender os resultados que decorrerão de uma escolha errada ou mesmo de uma escolha acertada. É aí que os limites literalmente se instaurarão no sistema familiar e, por conseguinte, no comportamento de seus componentes, de seus elementos. E é isso que eu e você precisamos ter em mente. Aliás, este sempre foi o parâmetro estabelecido por Deus para se relacionar conosco. Deus sempre estabeleceu limites. E em todos estes limites, a Bíblia diz que Deus estava preocupado em ensinar que o homem precisava cumprir regras, que o homem precisava entender que a decisão está em suas mãos, portanto é preciso aprender a pensar e, sobretudo, que há consequências para o caso de não acatar as regras estabelecidas neste plano de convivência espiritual com Deus. Evidentemente, isso se torna um modelo para toda a convivência que eu e você estabelecemos ao longo de nossa trajetória. Refiro-me, portanto, às convivências sociais, convivência no trabalho, convivência na igreja, convivência no trânsito, convivência dentro de casa, convivência conjugal, convivência pai e filho, filho e pai, irmãos, enfim, em todas estas esferas de convivência, este parâmetro é o melhor modelo para que eu e você possamos construir um relacionamento bem-sucedido e, portanto, baseado em limites que realmente favoreçam o ajustamento da sociedade. E aí chegamos à terceira e última proposta do autor dessa lição em tópico. E o terceiro tópico nos diz assim: transpondo limites. É bom lembrar que quando falamos de regras, nós não estamos falando propriamente da anulação da pessoa. Isso precisa ficar muito claro, porque há uma tremenda confusão, inclusive de ordem psicológica. As pessoas acreditam que na medida que elas se submetem a um determinado sistema de regras, estas pessoas estão anulando sua liberdade. E isto não é verdade. Na verdade, o que se propõe pela palavra de Deus, em se tratando de regras e limites, é que eu e você precisamos ensinar as pessoas a pensarem para que elas tomem decisão baseada no bom senso e, portanto, escolham os melhores caminhos, tomem as melhores decisões e sigam as melhores direções. Aliás, o autor da lição faz aqui duas citações bíblicas em forma de exemplo. A primeira citação, ele fala sobre a mulher samaritana. A Bíblia diz que os judeus tinham verdadeira repulsa em relação aos samaritanos. Mas Jesus Cristo quebra este paradigma, se aproxima da mulher samaritana e, não obstante ter se aproximado dela, Jesus ainda dialoga com esta mulher e lhe dá a possibilidade de transformação de sua vida, a ponto de mencionar que Deus estava à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quem bebe da água da vida, disse Jesus à mulher samaritana, jamais terá sede. Interessante que Jesus estava ali quebrando um paradigma e mostrando que nós precisamos colocar as pessoas acima das regras. Logo, eu e você precisamos, na verdade, em se tratando de limites, aprender a pensar e a estabelecer estas regras, estabelecer estes limites em prol do bem-estar comum. Mas quando este sistema de regras, ele é capaz de massificar, de excluir,
de tornar minorias literalmente espalhadas por aí sem qualquer valorização e respeito, então nós estamos fazendo desse sistema de regras o nosso Deus, e isso não é o correto. Na verdade, o que Deus espera de nós não é que sejamos meros cumpridores da lei, mas que sejamos, sobretudo, servos de um Deus que saibam observar tudo e trabalhar segundo o bom senso estabelecido pela sabedoria divina. O segundo exemplo que ele menciona aqui é o exemplo que muitos de nós certamente conhecem. O texto que fala sobre a mulher adúltera. E é impressionante como Jesus ali quebra literalmente paradigmas. A lei mosaica, isto é, a lei de Moisés, afirmava categoricamente que uma mulher que fosse pega em flagrante adultério deveria ser literalmente apedrejada. Mas Jesus mostra naquele dia que a vida daquela mulher valia mais do que a lei. E é interessante que Jesus mostra ali que os limites existem para a boa convivência, mas quando esses limites, essas regras, são usadas para detonar o ser humano, para arrasar o ser humano, elas já não servem mais ao propósito divino. E então Jesus ali faz um exercício, ou provoca um exercício para aqueles homens, e a Bíblia diz que na mente daqueles homens este exercício acontece. Ele diz: quem aqui não tem pecados? E a Bíblia diz que cada um se sentiu acusado pela própria consciência. E ele diz: quem não tiver pecados pode ser o primeiro a atirar a pedra. E a Bíblia diz que um a um foi deixando a sua pedra e foi embora, porque literalmente percebeu que as pessoas são mais importantes do que o sistema de regras. Isso vale para a nossa igreja, isso vale para a nossa cidade, isso vale para a nossa família. Nós precisamos colocar os limites e impor esses limites, mas para que eles sirvam aos interesses do bem comum. E nunca a interesses escusos, malditos e excludentes. Quando isso acontece, nós literalmente nos perdemos e ultrapassamos o limite do bom senso. E este é o único limite que não deve ter limite. E eu e você precisamos trabalhar isso com muita segurança. E eu vou explicar o que eu quis dizer. O limite do bom senso não deve ter limite, porque ele deve acontecer em larga escala. Você deve trabalhar sempre com o máximo de bom senso possível. Mas se você abençoa alguém por conta desse bom senso, você está seguindo os propósitos divinos. Mas se você amaldiçoa alguém porque abre mão do bom senso, então você está indo contra o caráter divino. E, portanto, você se torna superior à própria lei. E não é isso que Deus espera que eu e você façamos. Nós precisamos seguir a lei divina, que é a lei do amor, que é a lei da justiça, que é a lei da solidariedade. Se eu e você entendermos isso, a nossa casa terá um papel fundamental, porque a partir de então nós vamos estabelecer um ambiente de convivência que realmente possa servir para abençoar a sociedade. E vamos pulverizar os princípios divinos, não apenas em palavras, mas em ações e atitudes. Amém? Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro na próxima aula da Escola Bíblica Dominical.